Olá, senhores, boa tarde, quase boa noite, né? Sejam bem-vindos a esta gravação da nossa revisão geral. Algumas rápidas orientações antes da gente poder começar, não vai ser demorado, vai ser algo muito breve. A avaliação de vocês, ela vai iniciar no dia 9, certo? A avaliação de vocês vai iniciar no dia 9 e é muito importante, né, que vocês se atentem a essa data e aproveitem esse meio tempo, né, de hoje até o dia da prova para se prepararem para ela, né, estudando com esta revisão, estudando com as demais aulas, né, que estarão disponíveis para vocês também no YouTube. Não esperem ficar disponíveis essas aulas lá para vocês estudarem, né? Acessem a gravação desde logo por aqui, tá? É... Outra coisa importante, ah, revisão, gente. Alguns aqui já foram meus alunos, né? E sabem que revisão a gente só faz rememora de algumas coisas que vocês, em tese, já deveriam saber e que já foram estudadas, certo? Então, se porventura vocês não lembrarem de alguma coisa, de algum conceito, de algo que eu porventura tenha falado, e você olha assim, ah, mas nossa, o que que é isso? Ah, eu não participei dessa aula. Peço a vocês que olhem para o título daquele slide e procurem a aula referente a ele para reassisti-la, certo? Vocês terão aí praticamente 2 semanas para reassistir essas aulas. Então, é tempo suficiente para vocês estudarem, se prepararem, certo? Para a prova de vocês. E, lembrando mais uma vez, o período de rematrícula já está aberto, então não percam tempo, não deixem para a última hora, façam a rematrícula de vocês, tá? Para vocês evitarem qualquer tipo de problema. E se vocês estiverem com dificuldade financeira ou com débitos junto à instituição, né, a instituição está com métodos bem facilitados para que vocês consigam manter a matrícula de vocês vigente, né, e plenamente regular, certo? Então, sem muitas delongas, revisão geral da disciplina Estruturas Organizacionais. Então, a gente vai verificar tudo aquilo que estudamos durante o semestre de forma pincelada, aquilo que vocês tiverem dificuldade, não lembrarem, né? Fica aí o convite, desde logo, a primeiro a assistir a aula referente àquela sua dúvida, e depois também fico à disposição aqui no Teams e no WhatsApp para tirar dúvidas, se porventura a aula não te ajudar com isso, tá? Primeiro, a gente tem aqui a organização como empresa, né? Foi o primeiro capítulo que nós estudamos aqui da disciplina, né? Então, isso, inclusive, foi tema da atividade de vocês, que nós chegamos a mencionar que o conceito, né, a definição de organização foi dada aí na postura de vocês por Daft, né, que diz que organizações são entidades sociais orientadas por metas, projetadas como sistemas de atividade deliberadamente estruturados e coordenados e ligados ao ambiente externo. Então, quando é te perguntar sobre definição de organização, essa é a definição que nós vamos utilizar como, como o padrão, né, como a base para os nossos estudos. Outro ponto estudado foi a respeito da organização em transformação, né? Que a gente tem aí alguns conceitos trazidos por Griffin, né? Que oferece uma abrangente perspectiva desses desafios, né? Da função de administrador e, claro, as suas consequências, né? Então, ele traz aqui a economia instável, ele fala também sobre a globalização, ele fala sobre a diversidade, sobre as tecnologias, sobre o próprio trabalho, a qualidade, o setor de serviços, né? A governança e responsabilidades corporativas, né? Então, ele traz aí esses conceitos consigo para falar a respeito dessa organização que constantemente está em transformação, né? E outro ponto que também é mencionado já por Robbins é o homem flexível, né? Que inclusive isso foi tema da atividade de vocês, em que a gente falava sobre essas mudanças que ocorrem na organização por conta
da redefinição do perfil da mão de obra, né? Então, o que ele menciona para a gente? Ele fala sobre as classes de força de trabalho, ele fala sobre rotatividade, ele fala sobre carreira, ele fala sobre equipes, né? Fala sobre estresse também. Então, esses conceitos todos estão nas aulas e também na apostila de vocês, né? Então, para rever esses pequenos tópicos, a gente faz essa rememória, essa relembrança, e aí vocês vão se utilizar das aulas gravadas e da apostila para reviver, né, na memória de vocês isso que nós já estudamos. Outro capítulo que foi falado foi sobre as perspectivas da organização, né? A organização como um sistema aberto, né? E foi mencionado também a questão dos componentes básicos do ambiente operacional. E esse ambiente operacional ele é a parte do ambiente externo que tem uma influência direta e quase que imediata ali nas operações da organização. Então, quais são esses componentes básicos, né? São os fornecedores, são os clientes, a mão de obra, os concorrentes, as agências reguladoras, os grupos de interesse, né? Assim como também existem aí os componentes básicos do ambiente geral. E o que é esse ambiente geral? Né? Ele é o meio mais amplo que envolve toda a sociedade, que afeta todos os seus agentes de maneira genérica, e aí, por conta disso, todas as organizações estão sujeitas ao seu impacto. Né? Então, quais são os componentes básicos do ambiente geral? A economia, a política, a sociedade, cultura, a tecnologia, a legislação, o contexto internacional, né? Também estão muito bem definidos, muito bem uh, conceituados na apostila de estudos de vocês, tá? E também nas nossas aulas que já aconteceram. A organização como função administrativa, né? A gente traz aqui algumas coisas mencionando, por exemplo, as funções do administrador, né? Que esse conceito ele é trazido por Fayol. O que Fayol coloca? Ele coloca 5 como as funções do administrador: a previsão, a organização, o comando, a coordenação e o controle. Então, a previsão que avalia o futuro, né? A organização que proporciona tudo que é útil, desculpa, a organização que proporciona tudo que é útil ao funcionamento da empresa, o comando que leva a organização a funcionar, a coordenação que harmoniza todas as atividades do negócio e o controle que faz essa verificação para certificar se tudo está acontecendo conforme o planejado. Então, ele coloca esses 5, né, essas 5 como as funções do administrador: previsão, organização, comando, coordenação e controle. Também é mencionado sobre as 4 funções administrativas. Então, nós temos aqui, primeiro, o planejamento, que define onde a organização quer chegar no futuro e a forma como ela quer atingir isso. A organização, que tem, assim, tem como resultado a estruturação organizacional, dividindo, distribuindo esse trabalho que vai ser feito. Temos a liderança, né, que é a implantação de tudo aquilo que foi planejado, que foi organizado, né, procurando fazer isso a partir da influência e da motivação e não com o uso de autoridade. E o controle, né, que diz respeito ao acompanhamento, monitoramento, avaliação do desempenho geral da organização. Então, são 4 as funções administrativas: né? Planejamento, organização, liderança e controle. Outra coisa falada também foi a respeito da definição de responsabilidades e da definição de autoridade. Então, definição de responsabilidade. A gente pode mencionar aqui algumas observações sobre isso, né? Então, sobre responsabilidade. Ela tem, as responsabilidades elas têm ligação direta de uma pessoa para com o cargo que ela ocupa. Então,
A respeito dos cargos, a gente pode mencionar, né? Ah, o cargo ele representa a menor unidade de trabalho da estrutura organizacional. Ele pode ter um único ocupante ou vários ocupantes. É, ele pode ter títulos que remetam à tarefa principal, né, do ocupante, seja um presidente, uma secretária, um assistente, um diretor, né? Enfim. E também a definição da autoridade, né, que nós temos três aí como três propriedades que identificam a autoridade. Então, primeiro, a autoridade investida nas posições organizacionais, né? Que quer dizer que a autoridade deriva da posição ocupada e não por condições ou por características pessoais. A autoridade aceita pelos subordinados, quer dizer, os subordinados é que vão legitimar a autoridade do superior no momento que eles aceitam essa subordinação, né? E na hierarquia vertical, a autoridade ela flui de cima para baixo. Então, as posições no topo da hierarquia possuem mais autoridade formal do que as posições que estão na base, né, da hierarquia. Então, geralmente, acima está aquele que manda mais e abaixo aquele que manda menos, certo? Estrutura organizacional, né? Então, foi mencionado aqui sobre os componentes-chave na definição da estrutura organizacional, quais são eles, né? Uh, o que estipula as relações formais de subordinação, o que identifica o agrupamento de indivíduos em departamentos e o que tenta assegurar uma efetiva comunicação, coordenação e integração de esforços, né, entre todos os setores, certo? Então, são três componentes chaves, o que estipula relações formais de subordinação, que identifica agrupamento de indivíduos em departamentos e que tenta assegurar uma efetiva comunicação, coordenação e integração de esforços entre todos os setores. Outro ponto que também foi mencionado foi a questão da departamentalização, né? Então, de modo geral, esse agrupamento, né, essa diferenciação horizontal, que é conhecida como departamentalização, ela tem 5 modos ou 5 tipos, né? Então, nós temos a departamentalização funcional, né, onde pessoas, recursos e atividades eles são agrupados de acordo com a função que é desempenhada. Nós temos a departamentalização por produto. Então, nesse caso, cada linha de produto ela fica sob responsabilidade de um administrador especialista. Nós temos a departamentalização por cliente, né, que é indicada quando os clientes têm necessidades, características e problemas em comum, né, que entra o exemplo dos bancos. A departamentalização geográfica, que é conhecida também como a departamentalização territorial, que ela se baseia em áreas geográficas de acordo com os locais onde se realizam essas operações ou segundo a segmentação de mercados, e a departamentalização por processo, né, que utiliza como critério os principais processos da organização que demandam qualificações específicas. Tá? Outro ponto são os projetos organizacionais e a experiência administrativa. Certo? Essa foi, se eu não me engano, a nossa quinta aula, tenho quase certeza disso. Foi o quinto capítulo da nossa apostila. E falamos um pouco sobre as estruturas tradicionais, né? Então, aqui nós temos a estrutura funcional, que é a opção mais lógica e mais convencional, já que ela utiliza a função organizacional como um critério de agrupamento, né? Então, quando ela aproxima esses especialistas por meio das tarefas, né, os conhecimentos, as habilidades afins, ela permite uma grande economia de escala, ela reduz essa possibilidade de cargos duplicados e
permite um conforto social, porque várias pessoas iguais no ponto de vista profissional estão reunidas, né? Outra estrutura é a estrutura divisional, né? Que aí entra a questão de visar a eficácia e não exatamente eficiência, né? E aí todos os recursos, todas as tarefas que são necessárias à produção, eles são agregados em unidades ou divisões de acordo com o foco, né? E aí, com isso, se ganha autonomia, responsabilidade para as decisões, mas, claro, sempre respeitando as diretrizes gerais que são estabelecidas pela alta administração de uma empresa. Então, as operações elas estão descentralizadas, ao mesmo tempo em que se mantém o controle e a coordenação centralizados, né? E temos também a estrutura geográfico-territorial, né, que é aquela, como o próprio nome já menciona, né? Ela diz respeito a essa estrutura que tem por base a localização, né, geográfica, territorial, em cima de onde a empresa atua, né? A gente pode tomar como exemplo a CIA, a Apple, né? Enfim. E temos também a estrutura matricial, né? Ela é aplicada quando a organização precisa manter o foco em mais de uma dimensão ao mesmo tempo, né? Por exemplo, uma agência de publicidade, porque ela tem que lidar com diversos projetos ao mesmo tempo em que ela compartilha diversos profissionais, né? E também falando sobre estruturas emergentes, né? Então, demos aqui alguns exemplos de estruturas emergentes que são utilizadas, né? Essas abordagens que são ligadas aí ao enfrentamento dos desafios da sociedade atual. Então, nós temos aqui a estrutura horizontal, né? Que é uma consequência, né, da aplicação da reengenharia. Então, temos aqui algumas características, né? Então, a equipe ela é criada em torno de processos centrais interfuncionais, né? Em vez de ser em torno de tarefas, funções, geografia, né? Equipes que são autodirigidas, é, os clientes impulsionam as corporações horizontais, enfim. E outras características que também estão mencionadas aqui para vocês. Temos a estrutura em rede, né? Que traz aqui alguns conceitos muito próximos daquilo que hoje a gente vê na globalização, né? Então, a gente vê que a divisão do trabalho ela acaba sendo um dos pontos fundamentais, mas agora ela é visualizada em termos de conhecimento e não mais de atividades básicas. Então, ela não se aplica mais a indivíduos isolados, mas a equipes multifuncionais, permanentes ou até mesmo temporárias, né? Outro ponto, também outra estrutura, é a estrutura em rede virtual, né? Que nesse momento se amplia, né, esse entendimento do conceito de rede, em que a empresa ela subcontrata a maior parte dos seus processos de outras empresas e coordena as atividades a partir de uma pequena organização central, né? E aí, quando a gente fala de estrutura em rede virtual, a palavra-chave é a terceirização, né? E também temos as estruturas combinadas ou híbridas, né? Em que nada mais nada mais são, desculpa, do que a mescla de uma ou de mais estruturas, já que cada empresa tem que avaliar qual tipo de estrutura é mais adequada para ela. Então, nada impede que ela faça essa junção de duas ou mais estruturas para aplicar, né, ao seu caso. E também falamos sobre novas perspectivas, né? Em que nós vimos aqui algumas novas propostas, né, para lidar com alguns aspectos organizacionais
especialmente no que diz respeito às soluções estruturais. Então, nós temos cinco novas estruturas, né? 5 novas propostas para isso, né? A rede criativa, a, a estrutura circular, a estrutura invertida, a estrutura em teia de aranha e a estrutura tríplice, né? Então, por exemplo, a rede criativa, ela vem da necessidade contínua de inovação, né, para poder enfrentar aí as demandas organizacionais de hoje. Ela é uma ampliação do conceito de terceirização, já que, em vez de simplesmente adquirir os componentes ou os produtos, existe o interesse na colaboração e na cooperação, né? A estrutura circular, né, que tem como exemplo aí o projeto Saturno. Então, a gente toma como exemplo, né? Então, por exemplo, depois da crise do petróleo, né, na década de 70, a GM, que é a fábrica da Chevrolet, ela tinha algumas dificuldades ali, que eram causadas também pela recessão que acontecia nos Estados Unidos, quanto pela concorrência externa, né? Então, para isso, a solução era construir um carro pequeno de classe mundial. Só que aí precisaria de muitas mudanças mais drásticas. E aí nascia uma nova estrutura e vinha por isso o projeto Saturno, né? Traz aí alguns valores como compromisso com o cliente, o compromisso com a excelência, o trabalho em equipe, a confiança e respeito pelo indivíduo, a melhoria contínua, né? E temos também a organização invertida, né, que tem o exemplo aqui da Nova Care. Então, com essa organização invertida, o principal ponto de geração do conhecimento é que se situa no contato com os clientes e não no núcleo da organização, né? Então, a gente pode tomar como exemplo os hospitais, as clínicas médicas, né? Porque no caso das organizações invertidas, a linha hierárquica ela é invertida. Então, a gente percebe que os gerentes de linha, eles passam a destruir, né, alguns gargalos, eles desenvolvem cultura, eles comunicam valores, né? Então, quem antes mandava, agora passa a não mandar tanto, né? Temos também a organização Teia de Aranha, né, que temos o exemplo da Mary Lynch. Então, esse tipo de organização, eles trabalham com projetos variados e que vão precisar de uma grande qualificação para resolver os problemas. Então, é uma composição de nódulos que tem formação por meio de especialistas e de pontos de relacionamento com os clientes, né? E também, por fim, a estrutura tríplice, né, que é um modelo alternativo que coloca as pessoas no foco da estrutura da organização, né? Então, tem alguns autores falam sobre isso, Borgat Neto e alguns outros, que as tentativas das outras estruturas não contemplam a abrangência que é necessária, exatamente porque elas não levam em conta uma atuação mais abrangente das pessoas na organização, né, como uma forma de estímulo para tomar atitudes em prol dessa melhoria contínua. Então, para esse modelo diferente, alternativo, se deu o nome de estrutura tríplice. Então, para a estrutura tríplice, algumas premissas são levadas em conta. Então, a estrutura organizacional, ela influencia o comportamento individual, as pessoas não precisam limitar somente nessas atividades, né, de especialização funcional. A estrutura, ela define e esclarece as diferentes naturezas, né, das atividades realizadas pelas pessoas numa organização dinâmica e entre outros aspectos também que são mencionados aqui. Certo? E no mais, é isso, né? Vou deixar aqui essa revisão gravada para vocês. Esse aqui é o básico realmente daquilo que a gente estudou em sala. Não é tudo, né, como vocês sabem, mas tudo que eu falei aqui nessa revisão nós vimos em sala de aula. E eu convido vocês a fazer a rememória, de reassistirem as demais aulas dessas 2 semanas que vocês terão de intervalo até a prova. Então, vou ficando por aqui, né? Agradeço a vocês que assistiram até o final. Obrigado por mais
um semestre aí juntos, né, para aqueles que batalharam realmente. Estou à disposição, mais uma vez dizendo, né, como eu mencionei no começo da gravação, no Teams, no WhatsApp, para tirar dúvidas, mas eu quero que vocês foquem em reassistir as aulas, que é o mais importante para vocês. E em breve, muito, muito em breve, essas aulas também estarão disponíveis no YouTube, para facilitar o acesso para vocês, porque eu sei que nem todo mundo consegue abrir aqui a plataforma, certo? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigada a todos e até a nossa prova.